Alguns países conseguem crescer tanto economicamente que passam a enfrentar enormes desafios em outras áreas. Um deles pode ser o de ter locais adequados para alocar sua população, o que requer planejamento e estratégia, principalmente para um país pequeno, com grande parte do seu território coberto por um deserto. Mas as dificuldades podem servir para o surgimento de ideias criativas, que, aliadas à grande quantidade de recursos financeiros, resolvem o problema e ainda surpreendem o mundo com obras inimagináveis. Será que essa ideia inusitada resolveu o problema? Por que as obras demoraram quase 20 anos para serem iniciadas? E quem está bancando tudo isso? Se você quer saber as respostas, preste atenção nesse vídeo, porque até o final vamos ampliar nosso conhecimento global sobre o Kuwait e a Cidade do Mar. E se você se interessa por assuntos militares, inscreva-se no nosso canal Conhecimento Militar. O link está no primeiro comentário. Para você que está conhecendo agora, o Kuwait é um pequeno país situado no Golfo Pérsico, que faz divisa com a Arábia Saudita e o Iraque. Um país que, como praticamente todos os seus vizinhos do Oriente Médio, se tornou muito rico graças à exploração do petróleo e gás natural na segunda metade do século passado. E todo esse crescimento gerou um problema para o Kuwait. Tá pensando que dinheiro só traz coisas boas? Nada disso. O Kuwait enfrentou na década de 1980 uma demanda muito grande por moradia. O dinheiro que jorrava dos campos de petróleo atraía milhares de imigrantes para o país, criando uma pressão no mercado imobiliário. Em vários países do mundo, essa procura por imóveis poderia representar algo positivo e promover o crescimento da construção civil. Porém, em um país coberto pelo deserto, onde as áreas habitáveis ficam nas regiões litorâneas, que por sinal já estavam quase todas ocupadas, gerou um grande problema de falta de terrenos para novas construções. E agora, como resolver essa situação? A resposta é simples, aumentando a extensão do litoral. Já a execução pode não ser tão simples assim, ainda mais com as tecnologias que existiam na década de 80. Para solucionar o problema, uma empresa do Reino Unido elaborou um projeto que leva o mar para dentro do país, com um traçado que permite a criação de 2.300 terrenos e que, depois de executado, vai praticamente dobrar a extensão de litoral do país. Esse projeto inovador vai permitir a mais de 250 mil pessoas viverem perto da praia, que no caso do Kuwait não é um luxo, mas sim uma necessidade. As regiões próximas do mar são as que registram a menor variação de temperaturas e melhores condições climáticas. E quando falamos que essas pessoas vão poder morar perto do mar, queremos dizer perto mesmo, a ponto de praticamente cada residência ter o seu pedaço particular de praia. Vai me dizer que você não gostaria de ter um pedaço de mar para chamar de seu. O projeto foi idealizado no ano de 1986, quando o país vivia o auge do crescimento econômico devido às exportações dos recursos naturais. Apesar da urgência do país por moradias, a execução das obras foi adiada por motivos de força maior. Uma guerra, para ser mais exato. Em 1990, tropas iraquianas comandadas por Saddam Hussein invadiram Kuwait e chegaram a anexar o país como uma província iraquiana. Porém, os Estados Unidos e seus aliados entraram na guerra e conseguiram expulsar os invasores e restabelecer a soberania do Kuwait. Porém, esse conflito deixou um saldo extremamente negativo. Os iraquianos, antes de abandonarem o território, atearam fogo aos poços de petróleo e oleodutos. Os incêndios demoraram para serem controlados e causaram enormes prejuízos, tanto financeiros quanto ambientais. Inclusive, o país ficou sem poder explorar o petróleo por quase 2 anos. O Kuwait também precisou se endividar para pagar os custos da reconstrução e levou mais de uma década para se recuperar. Como tudo passa, o país se recuperou e em 2003 era o momento de colocar a mão na massa e tirar o projeto do papel, com o bônus de ver o responsável pelo atraso ser derrotado e retirado do poder. Uma obra inovadora como essa poderia ter mais destaque, porém foi completamente ofuscada por outras obras que estavam sendo iniciadas na mesma época, bem pertinho do Kuwait.
As ilhas artificiais de Dubai monopolizaram as atenções, e enquanto Dubai levava o deserto para dentro do mar, o Kuwait fazia o caminho inverso, levando o mar para dentro do deserto. O projeto chamado de a Cidade Marítima de Samar al-Ahmed foi iniciado na cidade de Al-Quiran, quase na divisa com a Arábia Saudita. Os especialistas tinham outras opções, porém escolheram essa cidade por conta da existência de 2 rios regulados pela maré, que foram aproveitados pelo projeto. Como toda obra de grandes proporções, esta também possui desafios à sua altura. Um dos principais problemas é manter a qualidade da água. Inicialmente, a cidade foi posicionada de maneira a aproveitar a corrente marinha e os ventos para fazer com que a água circulasse. Porém, aos poucos o projeto foi sendo ampliado e com canais cada vez mais afastados, as correntes já não tinham forças para renovar a água. Acho que ninguém ia querer ter uma praia particular com água podre. Eu, pelo menos, estou fora. Uma das possibilidades para resolver o problema seria a utilização de grandes estações de bombeamento para fazer a água circular. Porém, esses equipamentos consomem muita energia e estavam desalinhados com as premissas de respeito ao meio ambiente do projeto. A solução encontrada, então, foi instalar imensos portões, que funcionam como válvulas e são totalmente controladas pela maré. Quando a maré sobe, os portões são forçados e a água passa para os canais. Quando a maré inverte, as válvulas bloqueiam o retorno da água para manter o nível, e uma parte da água velha é expulsa, assim o sistema é capaz de renovar 80% da água a cada 10 dias. Os portões foram instalados em 2011 e todos os testes mostram que a água dentro dos canais possui a mesma qualidade que a água do Golfo. Se por um lado a circulação é necessária para manter a qualidade da água, por outro, se essa movimentação for feita com altas velocidades, o processo pode provocar o transporte de grandes quantidades de materiais e gerar erosões, causando a desconfiguração do projeto e colocando em risco as construções. Para solucionar esse problema, foram criados canais auxiliares, que aumentam o percurso da água, reduzindo a velocidade nos trechos habitados e mantendo o projeto como previsto. Tanto esses problemas quanto a execução da obra deram dor de cabeça aos projetistas. Essa era uma das poucas regiões desabitadas da costa do país, e existe um motivo para isso. O solo do local era de péssima qualidade, sendo classificado como uma mistura de iodo, areia e sal. Esse material precisou ser substituído e camadas de até 8 metros foram retiradas e substituídas por areia de outras partes do país. Pelo menos areia para isso tinha de sobra no deserto. A compactação do solo arenoso também é um desafio e os engenheiros optaram pela compactação dinâmica, com um peso de 15 toneladas caindo de uma altura de 10 metros, criando vários buracos que vão sendo preenchidos com materiais a cada etapa. A preocupação com o meio ambiente é parte do projeto e diversas ilhas foram construídas com a finalidade de reproduzir manguezais e servir de berçário para as espécies, tanto da fauna quanto da flora regional. E os esforços estão dando resultados. Já foram descobertos corais que estão crescendo dentro dos canais, indicando a boa qualidade da água. E também os pesquisadores encontraram exemplares de todas as espécies marinhas catalogadas que existiam na região, além de uma que até então era desconhecida naquela área. E apesar de parecer que tudo isso está sendo bancado pelo governo, na verdade, essa é a primeira cidade construída totalmente pela iniciativa privada no país. E embora os dados sobre o custo total da obra sejam um mistério, as estimativas são que o projeto vai custar mais de 2 bilhões de dólares. Além da construção dos canais, toda a infraestrutura necessária está sendo construída, como reservatórios para água, rede coletora e estação de tratamento de esgoto, além de todo o cabeamento para a distribuição de energia e internet. A primeira fase foi inaugurada em 2016 e o projeto total deve estar concluído em 2028. E pelo visto, o empreendimento foi um sucesso comercial, porque todos os terrenos já foram vendidos. E você, compraria um terreno ou uma casa nessa fantástica cidade? Comente! Amplie ainda mais seu conhecimento global acessando os vídeos sugeridos. Inscreva-se para ser notificado a cada vídeo novo. Muito obrigado por assistir. Abraços e até o próximo vídeo.